Participação popular e justiça social. Bandeiras dessa mulher formada em Direito e História. Nascida na cidade de Araraquara, foi lá que implantou o orçamento participativo, foi secretária de governo e em 2008 eleita vereadora. Hoje está em seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu converso com a deputada Márcia Lia do PT, eleita com 70.945 votos. Deputada, muito bem-vinda à Assembleia de São Paulo, diretamente de Araraquara, cidade do nosso ex-deputado, hoje ministro Edinho Silva. Mas eu queria começar por lá mesmo. Vamos voltar um pouquinho à história da Márcia Lia, não deputada. A Márcia Lia criança. Como é que foi a infância da Márcia Lia em Araraquara? Como é que era a família da Márcia Lia? Bom, a Márcia Lia nasceu em 1958, de família muito unida, mas uma família bastante humilde. Meus pais lutaram muito com a vida para poder estudar a minha irmã. Eu tenho uma única irmã, Cristina, que mora na cidade de Ilha Solteira. A minha família é uma família muito, como é que eu vou dizer para você, uma família que me ensinou muita coisa boa, né? Me ensinou a ser uma pessoa honesta, me ensinou a ser uma pessoa humilde, me ensinou a ver a vida como realmente a gente tem que ver, né? Olhando o próximo, buscando sempre a justiça, buscando sempre melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Então eu tenho histórias lindas na minha infância. O que faziam Dona Clarice e seu José? O seu José foi pedreiro. A Dona Clarice, quando eu era pequenininha, lavava roupa para fora. Nós somos uma família muito simples. Depois a minha mãe prestou concurso no estado e foi merendeira, né? Então, eu durante a minha infância eu convivi muito com essa vida da minha mãe, né? Então eu tenho lembranças da dificuldade da nossa vida, da dificuldade que era naquela época, há 50 e poucos anos atrás, né? Uma família humilde, uma família que não tinha muito do que tem hoje por conta de programas sociais. Então, eu cresci numa família que eu tenho muito orgulho. Duas meninas. A relação era boa? Tinham brigas? Como é que era essa relação? A filha mais velha com a irmã mais nova? Era um pouco mãe? Como é que é isso? A diferença de idade era bastante grande, né? Quase 8 anos de diferença. Então eu fui assim meio que a tutora, né? Uma segunda mãe da minha irmã, como a minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava. Então muito tempo eu cuidei da minha irmã, da Cristina, né? E a gente sempre teve uma relação muito boa até hoje, né? A minha irmã é casada, tem dois filhos, 2 meninos, ambos já moraram na minha casa, né? Hoje o Rafael, o caçula, estuda, faz engenharia de produção em Araraquara e mora comigo, o que me dá muito orgulho. Conta uma história da Dona Clarice e seu José, uma história que marcou realmente a sua vida, que a senhora traz como lição até hoje. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito rígida, muito correta, muito rígida. Então eu me lembro que a gente morava numa casa relativamente pequena, mas uma casa bem confortável, uma casa... Meu pai era pedreiro, ele mesmo construiu a casa que nós morávamos. E a minha casa, ela era muito limpa, né? Eu me lembro da minha mãe cuidando das coisas com carinho, com afinco. O chão era daqueles ladrilhos hexagonais, né? Sextavados. Sim. E ela lustrava aquilo que a gente praticamente se enxergava no chão da sala, no chão da copa. Então, eu me lembro de uma mãe muito austera, de uma mãe muito correta, de uma mãe muito econômica, e ela pautou a vida dela sempre, até hoje, né? Ela é aposentada, recebe uma aposentadoria muito pequena, mas ela tem sempre o seu dinheirinho guardadinho, ela me ajuda muito, ela mora comigo há mais de 25 anos. Mora na minha casa, meus pais moravam na minha casa. Então,
Isso, assim, essa história da minha mãe sempre muito enérgica, rígida, cuidando das coisas com muito carinho, com muito zelo, me fez ser uma pessoa extremamente organizada, uma pessoa econômica também, que cuido das coisas com muito carinho. Eu acho que a história mais marcante da vida... As mulheres da minha família são muito fortes. A minha avó, mãe da minha mãe, ela faleceu com 96 anos de idade. E também uma pessoa que, com 95 anos de idade, eu me lembro dela no fundo do quintal fazendo sabão. E aí eu falava assim, vó, a senhora é muito idosa, a senhora não pode fazer isso. Aí ela dizia assim, não, eu vou fazer, eu estou bem, por que eu não vou fazer? Então ela fazia pão, ela passava roupa com quase 100 anos de idade. Todos de Araraquara? Todos de Araraquara. Agora, minha família é de Araraquara. Vamos falar um pouquinho do seu José. Vamos. Que a deixou um pouquinho antes da sua posse aqui na Assembleia. O que seu José deixou de ensinamento? Qual foi o último conselho do seu José para a filha Marcialine? Falar do meu pai nesse momento é difícil. É muito recente. É muito recente. Só quem perdeu um ente querido, né, eu também não tenho o meu, deputado, então consegue imaginar, né, como é que é difícil para um filho perder um pai. Então, o meu pai era uma pessoa muito alegre, gostava de música. Eu gosto de ópera porque meu pai gostava de ópera, né? Ele ligava lá o Pavarotti, ligava o Andrea Bocelli e ficava ouvindo aquela música. E eu aprendi a gostar de música, a gostar de ópera com ele, porque apesar de ele ser uma pessoa muito simples, de origem espanhola, acho que a minha família tinha o hábito, né, de... Tem um bom ouvido, né, o europeu. Isso, e meu pai gostava muito de música, era uma pessoa alegre, assim, era uma pessoa sempre brincalhão, fazia piada, declamava poesias, então essa ausência dele dói muito. Ele faleceu 2 dias antes da minha posse. E o que ele disse? Qual foi a última palavra do seu pai para a filha? Na verdade, o último momento que eu me lembro dele, palavra não teve, porque ele já estava num processo... Ele ficou 6 meses adoentado na cama, e ele esperou eu chegar numa quarta-feira. Eu tinha vindo para São Paulo para organizar minha vida aqui em São Paulo. Aí eu cheguei em Araraquara, eles tinham me avisado que ele não estava bem, que ele tinha ido para o hospital. E ele ficou no 24 horas da Unimed até eu chegar, né? Aí a gente conversamos por olhar, né, eu e ele. E aí, umas 2 horas depois, o médico disse que ele iria para a UTI. Meu marido é médico. Aí meu marido me disse assim, provavelmente seu pai não volte mais para casa, ele não está bem. E a gente ficou, na UTI não pode ficar com ele, então eu me despedi dele, ele subiu para a UTI e eu acho que a gente conversou mesmo por olhar. Nós nos entendemos. A última lembrança que eu tenho do meu pai é o olhar. E pode ter certeza que ele está vendo tudo, né? Eu sei. Que a senhora está fazendo e com certeza tem muito orgulho disso. Com certeza. Como é que foi a juventude? Como é que foi escolher direito, história? Como é que foi essa opção profissional? Bom, eu sempre fui uma menina muito estudiosa, sempre gostei muito de... As mulheres são mais estudiosas, muito. Eu ajudava minha mãe em casa, eu ia para a escola, eu gostava de ir para a escola. Naquela época, a gente não tinha algumas facilidades que as crianças que estudam hoje têm, né? Nós não tínhamos transporte público, nós tínhamos que caminhar, eu morava longe da escola, então eu ia com as minhas amiguinhas todo dia para a escola, voltava da escola, às vezes à tarde tinha educação física, a gente voltava para a escola, então era uma juventude, uma infância muito gostosa. Eu tenho muitas boas recordações, tanto da minha convivência familiar, quanto da minha convivência com as minhas amiguinhas. Sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de assistir programas políticos na televisão. Eu sempre gostei, né? Roda Viva, esse tipo de programa dessa natureza, de entrevistas, eu sempre gostei muito. E aí eu terminei o científico, e tinha que escolher o que fazer. Naquela época eu trabalhava, eu era bancária,
e eu precisava escolher um curso que eu pudesse fazer no período noturno. Então, eu pensei, bom, eu faço ciências sociais, que também era uma coisa que, assim, para mim era muito legal, ser cientista social, era um negócio que eu achava bonito, ou advogada, né? Como foi mais fácil, eu prestei o vestibular e passei no curso de Direito... Lá mesmo, lá em Araraquara. Aí eu optei por fazer o curso de Direito, estudava à noite, trabalhava durante o dia, eu tinha que me manter, e gostei muito do curso de Direito, fui uma boa aluna, advoguei muitos anos, advoguei para a Unimed, advoguei para hospitais, advoguei para o meu escritório. Advoguei... Essa formatura foi qual das duas? Foi Direito ou História? Direito. Foi a primeira faculdade? Foi Direito. Direito. E História veio logo depois ou passou um tempinho? Logo depois. Acho que uns 2 anos depois que eu tinha concluído o curso de Direito, eu decidi fazer o curso de História. Então eu tenho licenciatura curta em Geografia e licenciatura plena em História, né? Mas eu nunca lecionei, apesar de gostar muito. Eu nunca lecionei porque eu me ocupei com a advocacia. Já namorava o Nico nessa época? Não. Conheci o Nico... Não, eu conheci o Nicolino no tempo da faculdade, né? As rodinhas de amiga, a gente saía depois do curso para ir tomar uma cervejinha, para bater um papo com um amigo, e eu conheci o Nicolino, né? Aí a gente namorou, nós namoramos 2 anos e meio, nos casamos, vou fazer 33 anos de casamento, né? Um casamento sólido, né? Meu marido é uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito tranquila. Eu sou agitada, mas ele é uma pessoa mais tranquila. Ambos fazemos o que gostamos, né? Ele é médico por opção. Ele diz que desde os 5 anos de idade, ele disse que ele seria médico, né? Pequenininho, ele já tinha decidido, e aí ele traçou a vida dele nessa perspectiva. E eu... sempre gostei muito de falar, de me comunicar, então o curso de Direito foi um curso que encaixou muito bem na minha personalidade. Agora a senhora falou assim que trabalhou como advogada para a Unimed, sempre voltada para essa questão de direitos das pessoas, ou seja, a gente tem hoje uma realidade extremamente negativa na questão de plano de saúde, né? Um lesar o consumidor a todo momento. Foi por isso? Queria ajudar as pessoas nesse sentido? Nessa área do também, direito? Mas na verdade o início do meu trabalho com a Unimed se deu da seguinte forma. Lá em Araraquara existia um hospital particular, que chamava Hospital São Paulo. Até hoje ele existe e hoje ele é da Unimed. Naquela época, logo que eu terminei o curso de Direito, a Unimed se interessou em comprar as ações dos acionistas do Hospital São Paulo. Entendi. E como eles precisavam, o hospital estava numa situação financeira bastante difícil naquela época, e precisavam de alguém que pudesse contribuir ali no hospital, meio que na faixa, né? Então, eu era recém-formada, meu marido era médico, também era acionista do hospital, eu acabei me envolvendo com essa transmissão do hospital para a Unimed e acabei ficando no hospital, trabalhei 15 anos no hospital. Mas eu não trabalhava exclusivamente no hospital, eu tinha o meu escritório. Durante um período eu advoguei para a Previdência Social, fiquei 6 anos na Previdência Social, advogando para a Previdência. Depois, na primeira campanha do deputado Edinho para a Prefeitura, eu me envolvi. Eu fiz toda a parte jurídica para o Edinho naquela época, porque quem estava cuidando, nós éramos todos duros, né? Uma campanha difícil. E eu me lembro que o Dr. Sérgio Médici, que era o vice-prefeito, que é advogado também, foi promotor de justiça, procurador de Estado, o Dr. Sérgio era quem estava cuidando da parte jurídica para o Edinho. Mas, num determinado momento, compatibilizar a campanha e a parte jurídica ficou impossível. Aí o Dr. Médici me convidou, Márcia, por favor, né? Além de você nos ajudar do ponto de vista da política, você não pode cuidar aí das representações, porque o embate era muito grande, né? O Edinho começou com 3%, foi para 6%, foi para 9% e ganhamos a eleição. Foi aí que o bichinho picou? Foi aí que o bichinho picou. E eu nunca mais saí da política. Porque, na verdade, política é sempre um desafio, né? E eu quero saber como é que começou. Além da campanha,
a gente sabe que a mulher tem determinadas dificuldades. Não adianta dizer que é muito mais fácil ou que é igual. Não é. Um homem e uma mulher na política têm os mesmos direitos, vão ter as mesmas chances. Os próprios partidos políticos, sem falar de PT, PSDB, PTB e os outros P's... É muito difícil. Não, por quê? Porque há um interesse maior, claro, do sexo masculino em participar dessas situações. Como é que foi para uma mulher ser picada pelo bichinho, ver essa realidade, sabendo, claro, com a formação que a senhora tem, que é difícil para uma mulher entrar na política, começar a galgar aí esse caminho partidário? Como eu entrei na política? Como? Foi o seguinte, eu tinha bastante contato com o Dr. Sérgio Médici, porque eu era advogado, o Dr. Sérgio nessa época era promotor de justiça, a esposa dele também advogada, nós fizemos um curso de pós-graduação juntas. Bom, e aí fizemos uma viagem juntos, por uma coincidência, essas coisas que a gente não explica, fizemos uma viagem juntos, estreitamos a relação de amizade e o Edinho era vereador nessa época. E eu tinha tido, enquanto advogada, uma necessidade de um processo que eu defendia lá, uma entidade que cuidava de crianças portadoras de deficiência. Eu precisei de um contato com um vereador e fui até o gabinete do Edinho. Ele era vereador nessa época. Não conhecia ainda. Não conhecia, só de nome. Neste primeiro contato, ele foi muito atencioso, me deu toda a legislação, tudo aquilo que eu precisava para dar sustentação ao meu processo na justiça. Eu entrei com processo contra a secretária de Cultura do município. Olha que interessante. E aí o Edinho me amparou e eu decidi que o Edinho seria o meu candidato, porque alguém tinha me dito, esse moço parece que vai ser candidato a prefeito. Eu falei, vou votar nesse moço. Gostei, um moço jovem, assim, muito dinâmico. E eu optei... Lá, um ano antes de eu saber que o Edinho seria efetivamente candidato, eu tinha gostado da forma como ele conduziu aquela discussão. Não era filiada a partido nenhum, imagina, não tinha eu era advogada com meu escritório bonitinho, fui lá na Câmara Municipal por conta desse debate com a secretária de Cultura, e aí decidi que se ele fosse candidato, eu queria votar nele. Bom, resumindo a história, nessa viagem eu fiquei sabendo que o Dr. Sérgio Médici seria o vice do Edinho. Então eu falei, nossa, deu tudo certo. Tá perfeito, pronto. A combinação está perfeita. Menina, aí o que aconteceu? Nós começamos a estreitar uma relação, eu entrei na campanha do Edinho para ajudar o Edinho e o Dr. Sérgio, né? Nós começamos uma campanha com muita dificuldade. Só para você ter ideia, em 2000. Nós gravávamos os programas de televisão do Edinho num fundo de quintal, num quartinho cedido, com uma câmera emprestada de uma pessoa que era muito amiga nossa. Então, era assim, era tudo feito à moda da casa, né? E nós acabamos ganhando a Prefeitura de Araraquara. A gente tem uma imagem aí de quando a senhora se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 2001. Vamos ver. Fez a campanha. Olha que interessante. Ganhar difícil, cá entre nós, é muito mais gostoso, não é, deputada? Com certeza. Tem aí a foto, Gilberto, acho que é a foto 2 que mostra a deputada se filiando ao Partido dos Trabalhadores. Coincidência, acho que se o Edinho fosse de outro partido, a senhora teria se filiado a outro partido. Com certeza. Porque normalmente há essa coisa de, hoje ainda, as pessoas gostarem da pessoa, né? Mas, ou Ana, se identificar com alguém e, de repente, claro, conhecendo a linha partidária, aceitar ou não o determinado partido político. Tem um detalhe político. interessante. Na primeira reunião que eu fui da candidatura do Edinho, eles entregaram um programa de governo que eu tenho guardado as 7 chaves. Porque o que me encantou, na verdade, foram as propostas. De verdade, foi o programa de governo que o Edinho apresentava. E lá ele falava do orçamento participativo, e lá ele falava das escolinhas de esporte, das oficinas culturais, da forma democrática como ele queria governar a cidade de Araraquara. E eu me lembro que eu li pela primeira vez, vindo de Araraquara para São Paulo, de ônibus. Essa aí é qual, deputada? Essa é numa reunião do orçamento participativo. Então, a gente está acabando de falar do orçamento. Isso. Na verdade,
o orçamento participativo era uma novidade. Era uma novidade. Né? Na cidade era uma novidade. Como é que foi criar isso e como é que a população aceitou? Imagina a gente perguntar para a população como é que ela quer gastar o dinheiro que ela contribui. Muito bem. A primeira reunião que nós fizemos em Araraquara, uma cidade que não tinha cultura de participação popular, que não tinha praticamente conselhos, comissões de bairro, associações de bairro, isso não existia em Araraquara. Só para a gente voltar um pouquinho, o Edinho ganha eleição. Ganha eleição. Aí a Márcia ali é convidada a participar do governo. Sim. E propõe o orçamento participativo? Não. Ou ele já existia dentro daquela proposta do programa que estava as 7 chaves, e aí, eu quero fazer isso. Foi uma proposta sua ao prefeito. O que eu estranhei, porque foi o seguinte, eu, advogada, o Edinho precisava montar a equipe de governo dele, e ele me convidou para trabalhar com ele. Pela atuação que eu tive na campanha, eu fui advogada da campanha, e aí, quando ele me convidou para fazer participação popular. Falei, Edinho, né? O que tem a ver comigo? Ele falou, tem tudo a ver. Tudo a ver, Márcia. Eu vi em você a pessoa que eu preciso para tocar o orçamento participativo. E eu acho que ele acertou na veia. Porque, assim, eu comecei a me identificar com aquele trabalho de uma tal forma que eu mudei muita concepção da minha vida. Foi uma experiência maravilhosa trabalhar com a população. Sabe, de encontro com as necessidades das pessoas, fazer conversa nos bairros, dialogar sobre aquilo que as pessoas precisavam, a saúde, a cultura, a educação. Mas foi um processo difícil, porque assim, quando a gente fala em orçamento participativo, a gente fala o que a gente precisa, mas o governo não faz. Muitas vezes se implanta o orçamento participativo, não estou falando de Araraquara, outras cidades, e depois não se presta contas à população do que a contribuição dela, como a contribuição dela foi importante e gerou alguma coisa. Como é que a senhora conseguiu fazer a população participar e prestar contas a essa população de que o que ela pediu foi efetivamente contemplado nesse orçamento? Na verdade, nós fazíamos reuniões, várias reuniões, abríamos o orçamento, né? E as pessoas tinham uma quantidade X de recurso, que era a verba destinada para investimento, e tudo aquilo que nós debatíamos nos bairros ia para o orçamento, para a peça orçamentária, nós incluíamos na peça orçamentária, e o Edinho fez. A cidade de Araraquara, ela é conhecida como Araraquara antes do Edinho e Araraquara depois do Edinho. Porque, o orçamento participativo existe até hoje? Foi mantido? Infelizmente, o governo que nos sucedeu, um governo do PMDB, começou fazendo, mas não no mesmo formato que o Edinho, que nós propusemos. Nós chegamos a participar de debates nacionais sobre orçamento participativo. Foi uma cultura muito interessante em Araraquara. Agora, deputada, veio uma avalanche, né? Porque veio essa coisa da criação do orçamento participativo, veio um trabalho para o Lula, de repente você estava trabalhando para o prefeito, quando viu estava trabalhando para o futuro presidente. Isso, de certa forma, foi um desafio. Em algum momento, a senhora pensou em desistir? Nunca. Tem uma foto aí. Tá aí o Lula. Ó, falei no Lula, no pró-Lula. E isso é gratificante, ver essa evolução do Partido dos Trabalhadores? Eu sou fã incondicional do Lula. Incondicional. Eu acho o Lula um ser humano muito especial, uma pessoa muito carismática, uma pessoa que sente o que fala, uma pessoa que fez... Que acreditou numa mulher. Que fez, né, todas as transformações que esse país precisava. Teve acertos, muitos. Teve erros, alguns. Óbvio, seres humanos, somos seres humanos. Né? E aí você me perguntou do orçamento participativo. Infelizmente, hoje, na cidade de Araraquara, não tem mais o orçamento participativo. E a população reclama? Reclama muito. Porque a gente vai para o próximo passo. Antes, depois da implantação do orçamento participativo, a deputada Márcia foi ser vereadora na cidade. Foi presidente da Câmara. Não. Não foi? Presidente do PT. Presidente do PT. Presidente de um partido que com certeza tinha a maioria masculina. Mas como é que foi? Olha, tá vendo? Isso aí foi em 2008. Primeiro mandato, primeira eleição, primeira vitória. Como é que foi isso?
Então, essa minha afinidade, essa minha empatia com a população no trabalho do orçamento participativo me tornou uma referência, né? Uma referência que as pessoas procuravam muito quando precisavam de alguma orientação, de algum encaminhamento. Então, esses 4 anos, eu fiquei 4 anos como coordenadora do orçamento participativo, depois eu fiquei 4 anos como secretária de governo do Edinho, né? O Edinho saía, quem ficava no lugar dele era eu. Então, eu cuidava da cidade para o Edinho, e no segundo mandato ele ia muito a Brasília para conseguir recursos com o Lula, e a gente fez muita coisa em Araraquara, muitas unidades de saúde, asfalto, educação, cultura. O Edinho transformou Araraquara, mudou. Tanto é que, se o Edinho se candidatar a prefeito em Araraquara, eu acho que ele não precisa sair nem de casa, ele ganha eleição brincando. Mas foi assim uma pressão do Edinho para a senhora ser candidata? Na verdade, Márcia, você na tem verdade, que ser eu não tinha pensado em ser candidata, né? As pessoas diziam, você tem que ser candidata a vereadora. Eu falei, não sei. Aí, bom, resumindo a história, o Edinho pediu para que eu saísse, falou, você tem certeza que você vai se eleger? Eu saí, fui a mais votada. Né? Tinha um belíssimo cabo eleitoral. Tinha um belíssimo cabo eleitoral, tinha o trabalho que eu fiz com a comunidade, né? E fui uma vereadora extremamente combativa. Foi difícil, porque Foi a gente difícil. falou mais uma vez, vivemos num difícil. país machista, né, Muito deputada? difícil. Como é que foi isso? Foi muito difícil porque na verdade, eu fui uma vereadora de oposição. Fiquei muito tempo, a gente brinca dizendo que para a oposição é pão e água. Eu digo que para mim era só água, pão nunca. Né? Então eu tive um mandato muito forte, o que inclusive me permitiu ser candidata a prefeita na última eleição. E como é que foi? Foi muito bom, eu tive 42 mil votos em Araraquara. Se tivesse um pouquinho mais de tempo e se o prefeito não tivesse ido para a reeleição... Olha lá. Olha quem está ao lado dela. Exatamente. Esse é o deputado hoje ministro, Edinho Silva. Mais uma vez, cabo eleitoral da Márcia Lia. Agora, o que faltou? Faltou o quê? A reeleição, ela está meio institucionalizada no Brasil. As pessoas acham que 4 anos é pouco e que o prefeito não conseguiu fazer tudo em 4 anos. Ele tinha a máquina, né? Claro. Ele pegou 33 obras que o Edinho tinha deixado, recurso em caixa do governo federal e do governo estadual. Ele terminou essas 33 obras. Eu que fiz. O crédito ficou para ele, né? Aí ele tinha máquina, ele tinha 5 mil servidores, mas mesmo assim, eu acho que se tivesse mais 2, 3 semanas, eu ia dar muito trabalho para ele. Mas nada é por acaso, a senhora tinha que estar aqui hoje. Tinha que estar aqui, pois Como é que foi isso? Então, bom, aí eu estava quietinha lá, fui eleita presidente do PT, né? Conseguiu atrair mais mulheres ou ainda existe essa dificuldade? Dificuldade, muita dificuldade. O interior é pior, deputada? Eu acho que é igual. É igual? É igual, mas assim, é muito difícil. Ser vereadora, mulher, de oposição... Aí já na presidência do PT. Isso, na presidência do PT. Não é fácil, não é fácil. As dificuldades eram muito grandes. Eu tive 2 presidentes do período que eu fui vereadora que interceptavam muito a nossa atuação, porque mulher de oposição, eu era briguenta, porque eu queria que as coisas acontecessem da forma correta. Eu fiz uma série de representações ao Ministério Público, o prefeito ainda até hoje responde alguns processos que estão aí por conta das minhas representações. Povo, né? Então, assim, eu fui uma vereadora muito combativa. Agora, 2014... Então, é eleita deputada. Pois é, aí o Edinho seria o nosso candidato a deputado federal, né? Eu não seria candidata a deputado estadual, seria uma outra pessoa. Aí, nessa coisa do Edinho ir para a campanha da Dilma, ser o tesoureiro da campanha, ele me pediu para sair candidata no lugar dele, né? Isso. Ele me pediu para ser candidata no lugar dele, eu saí candidata. Rodei 55 mil quilômetros, porque eu não era conhecida, eu era conhecida em Araraquara, no meu território, né? Fora de Araraquara, as pessoas não conheciam a Márcia.
Aí eu rodei muito, fiz muitas conversas com prefeitos, com vereadores, com lideranças do PT. Eu tive voto em mais de 400 cidades. 70.945 votos. Eu sempre falo o seguinte, são 70.945 pessoas digitando o seu número. É muita coisa. Na urna eletrônica. Pela primeira vez. Eu nunca tinha sido candidata. Foi vitoriosa como vereadora, foi vitoriosa como deputada. A gente tem 30 segundos. Eu quero saber o que a Márcia Lia, mulher, né, advogada, que tem as bandeiras da participação popular e da justiça social, pretende no Legislativo de São Paulo. Que desafio traz Márcia Lia para esse primeiro mandato? Muitos desafios, mas o maior desafio que eu tenho é continuar a construção da igualdade entre as pessoas. Eu acho que nada é mais importante do que todas as pessoas serem respeitadas, independentemente de cor, de sexo, de religião, de idade, de conta bancária. As pessoas têm que ser respeitadas pelo que elas são, né? E o meu trabalho aqui na Assembleia vai ser sempre pensando no ser humano, nas pessoas. Todos os projetos serão focados dessa forma, né? Pensando na melhoria da vida das pessoas, na dignidade das pessoas, no respeito às pessoas, porque a vida não tem sentido se não forem as pessoas. Que diga o seu José, que vai iluminá-la nesse mandato, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada. Muito obrigada, deputada Márcia Lia. Prazer enorme. E o nosso autorretrato vai ficando por aqui. Nós temos um encontro numa nova oportunidade. Um grande abraço para você. E a gente conheceu um pouquinho mais da deputada Márcia Lia do PT. Tchau.